Tudo bem com vocês? Vejam, gente, que recebi aqui um comentário muito interessante do Luiz Antônio de Doné, dessa audiência, nossa audiência qualificada. Luiz Antônio é lá de Caçador, Santa Catarina, e ao assistir um episódio nosso sobre uma aula sobre a responsabilidade do dono do animal, ele acabou por trazer um exemplo de um acontecimento ocorrido lá na cidade de Caçador em relação ao Jeep Clube do qual ele é associado. Veja aqui que interessante. O caso era o seguinte, vou tentar resumir, depois você vem aqui o relato dele lá no comentário. Ele resume a situação da seguinte forma. Ele fala que o Jeep Clube tem um terreno lá cercado, bonitinho, que é para os associados fazerem as suas confraternizações, participações, enfim. E dentro deste terreno ficam lá, um dos associados deixa 2 cavalos para pastarem ali e também vão dando uma baixadinha na grama. Perfeitamente admissível, né, senhores? O que acontece? Relata nosso amigo Luiz Antônio que lá durante a semana, os proprietários, todos eles, né, os associados do Jeep Clube, estão nos seus afazeres, os cavalos estão lá pastandinho bonitinho e vêm uns menininhos safadinhos e acabam por cortar a cerca e pegar os animais e saem para dar um rolê. Pegam os animais e dão aquela passeada. Pelo que eu entendi, isso acontece ali de vez em quando, mas nas outras vezes eles pegavam os animais e devolviam os animais no lugar correto e acontecia só o dano lá da cerca, depois era arrumado. Acontece que um determinado dia essa cerca foi cortada, os meninos pegaram os animais, tiraram os animais então do terreno e acabaram por não devolver os animais para o terreno. Um parece-me que voltou e o outro não. E esse animal foi para a rodovia. Chegou lá na rodovia, veio uma van, um automóvel, né, uma van, na realidade, e aqui acabou por se surpreender com aquele animal na pista, bateu no animal, matou o animal e ocasionou vários danos e alguns ferimentos leves, felizmente, no motorista da van. E essa van, pelo que eu entendi, não estava ali transportando pessoas. Então, diante disso, ele relata que foram lá, indenizaram o motorista da van e que a situação é realmente séria, né? Por isso, parabéns pelo vídeo. Agradeço então a ele aqui pela participação. Mas isso me chamou a atenção, por quê? Porque é uma situação que pode acontecer em qualquer cidade desse país e olha aqui as repercussões deste caso, né? O que me chama a atenção nesse caso? Pois bem, aqui nós temos uma vítima, que é o proprietário do veículo, que se surpreendeu com aquele animal na pista, não teve como desviar, acabou batendo o animal, matando o animal também, lamentavelmente, mas ocasionando danos a ele. Poderia ter sido pior. Quantas notícias nós temos ali de animais, né, em carros pequenos, principalmente, que são menos reforçados na sua estrutura, em que, por exemplo, o indivíduo bate numa vaca, a vaca vem para dentro do automóvel e acaba por matar motorista ou passageiro. E aí nós teríamos um grave dano, tirando aqui as repercussões criminais do evento, no fato de, com relação ao aspecto indenizatório, veja, o dano por morte, dependendo da idade da vítima, pode levar a uma indenização superior a R$ 1 milhão. Vou fazer um vídeo sobre isso e vocês verão que eu não estou falando nenhuma bobagem, tá? Pode realmente superar facilmente R$ 1 milhão, apesar que a vida humana não tem preço. Pois bem, neste caso aqui, então o que eu gostaria de discutir com vocês é, vejam, o motorista da van foi lá, conversou com os associados do Jeep Club e eles se solidarizaram e pagaram os danos sofridos pelo proprietário da van. Acontece que, imagine que estes associados não fossem pessoas do bem, não fossem pessoas de uma moral elevada, já digo isso porque vocês verão ao final a minha opinião sobre o assunto e porque vocês entenderão que eu falo da moral elevada e isso é de aplaudir, parabéns a eles por terem essa moral elevada. Pois bem, imagine que eles não fossem dessa moral elevada, fossem aqueles que não querem dar uma de espertinho e acabam tirando o seu carro de campo, né? Não vou te endereçar, não sei como é que esse animal nem era meu. E se fosse meu, ele saiu de lá por uma circunstância que eu não tenho nem ideia de como foi. Enfim, esse proprietário da van estaria ali sem trabalhar, tendo que custear ali, eventualmente o conserto e ainda tendo que se incomodar em tentar ajuizar uma ação indenizatória contra os responsáveis pelo dano. Então aqui o que eu quero trazer para vocês é, imaginem que há um litígio. Contra quem ele poderia ajuizar a ação? Essa vítima, o dono da van. Além disso,
quais seriam as defesas e, eventualmente, estes participantes como réus da ação, e aqui estou falando como advogado, né, porque você sabe que esse canal é de advogado para advogado, enfim, mas estes réus da ação se defenderiam como? Eles teriam que indenizar ou não teriam que indenizar? Como é que isso seria julgado pelo Poder Judiciário? Então, aqui para a gente organizar, eu tenho aqui, primeiro, assim, sem sombra de dúvidas, de clareza solar, que nós temos aqui o dano. O dano é aqui os danos materiais, né, o conceito do veículo lá da van e alguns ferimentos leves. Estes danos foram ocasionados por quem? Essa é a primeira pergunta a se fazer, tanto pelo advogado do autor, da vítima aqui, quanto pelo advogado do réu e, claro, lá pelo juiz ao final, quando ele for sentenciar. Este dano foi causado por quem? Primeiro, foi causado diretamente pelo animal. O animal é que atropelou a van, estava em local inadequado, perfeito? Mas o animal seria irracional, então alguém tem que responder por esse animal. E daí, naturalmente, você conecta ao responsável por um animal, responsável pela guarda, que pode, como vocês veem naquela minha aula, não deixe de assistir, vai estar o card aqui no final desse vídeo, você pode clicar e ir direto para a aula, para a playlist completa de 3 aulas especiais que gravei sobre o assunto. Então, vocês veem lá que a guarda geralmente ou está com o proprietário, que é naturalmente o guardião da coisa, ou pode também estar com o detentor. Ah, eu aloquei o animal para terceiro. Aí está com o detentor. Então eu vou averiguar se é o dono ou o detentor que estava de posse desse animal, estava cuidando desse animal. Aqui, nesse caso concreto, pelo relato do nosso amigo, o Antônio de Noé, nós tínhamos aqui um gradiente especial. Os animais estavam acondicionados num determinado lugar, estavam lá naquele terreno. Então, eram de propriedade de um dos associados e estavam sob a detenção de todos os associados, já que estavam no terreno da associação do Jeep Club. Ocorre que um terceiro, aqueles dois menores de idade, aqui, segundo o relato, eram menores de idade, safadinhos vão lá e cortam a cerca, pegam o cavalo para passear e acabam por deixar o cavalo solto. E esse cavalo aí vai para a pista e acaba por ocasionar o acidente. E aqui então vem aqui a informação toda especial. O fato de terceiro ele exonera a responsabilidade do Jeep Club ou então do proprietário do animal, daquele dono dos dois animais, ou dono desse único animal que acabou indo para a pista e ocasionando um acidente. Vejam, se vocês forem olhar minha aula, vocês verão que o artigo 936 diz que são excludentes de responsabilidade só a culpa da vítima e a força maior. Só que eu demonstrei para vocês lá também nas minhas aulas, não deixe de assistir, que Boa Doutrina, Flávio Tartucci, Caio Mário e tantos outros bons autores que estudam o Código Civil entendem que não é adequado deixar o fato de terceiro aqui de fora como não sendo uma excludente de responsabilidade. Porque se terceiro causou dano, é esse terceiro que tem que ser acionado. Não pode ser o dono do animal acionado. E daí a doutrina, de forma mais sólida, admite o uso da excludente do fato terceiro como sendo uma das exoneradoras de responsabilidade. E também o enunciado 452, lá do Conselho de Justiça Federal, também vai no mesmo sentido. Quando se reúnem estes estudiosos do direito civil, eles chegam ao consenso que sim, o fato de terceiro deve ser aqui sim utilizado como uma das excludentes de responsabilidade. Então, no caso concreto, nós teríamos que este proprietário do animal e estes aqui detentores do animal, que são os associados do Jeep Club, poderiam perfeitamente se defender alegando o fato de terceiro. Não fui eu quem deu causa a esse acidente. Quem deu causa a esse acidente foram os menores de idade que acabaram por furtar um bem e ocasionar esse dano. É a mesma coisa que alguém pegasse um carro, roubasse de você na rua e avançasse uma preferencial. Não seria lógico, né, que o proprietário do automóvel tivesse que responder. Mas aí você me pergunta, poxa, então aqui os proprietários aqui devem voltar atrás, devem ir lá e fizeram o pagamento, fizeram errado, não deveria ter feito esse pagamento. Não, são pessoas de moral elevada, são pessoas do bem, que viram que um bem seu
que é o animal, que deveria estar acondicionado no seu terreno, acabou indo para a pista e então ocasionaram dano. E diante disso se solidarizaram e fizeram ali um rachite, pagaram as despesas daquela pobre vítima que não tinha nada a ver com o assunto. Se eles tiverem interesse, claro, eles podem agora ajuizar uma ação de regresso contra os reais causadores do dano, contra então os pais, aqui se são menores de idade, contra os pais destes menores, porque eles também têm responsabilidade, também objetivo, por fato destes menores. Mas o que digo é, fizeram pagamento porque são pessoas do bem. Quer dizer que 100% de certeza, essa é uma opinião minha, né, e a parada majoritariamente da doutrina, mas quer dizer que é 100% de certeza que eles não seriam condenados? Não. É óbvio que um juiz conduído com a situação vai analisaria e falaria: não, você criou esse risco, você sabia que esses meninos iam lá constantemente e cortavam essa cerca e pegavam os animais. Por que você não cuidou? Por que você não deixou esses animais de melhor forma acondicionados e não então esse juiz então afastaria esse fato de terceiro. Então o que eu estou dizendo é uma opinião aqui diante dos elementos que eu tenho, mas dentro do processo eu também não me surpreenderia se o juiz não os condenasse. Então eles, para evitar isso, para evitar também um desgosto aqui para o proprietário da van, pessoas do bem, acabaram por indenizar, mas tem todo o direito de ajuizar uma ação de regresso contra os verdadeiros causadores do dano. Diante disso, senhores, eu agradeço muito a participação do Luiz Antônio, lá, sempre aqui um ouvinte assíduo das nossas aulas, contribuiu com um ótimo caso, um ótimo exemplo, uma situação concreta. Eu espero que vocês aí tenham aqui possibilidade de avaliar a conduta, consigam aprender com estes exemplos, porque é interessante que você aprenda com o erro dos outros, né? Para que você não cometa o erro. Eu digo sempre para estagiário, a melhor forma do estagiário aprender é porque ele aprende errando no processo dos outros. Depois que ele é advogado, ele não pode mais errar, porque ele causa um dano sério e grave. Ele está sob supervisão e errando no processo dos outros. Essa é a vantagem de fazer um estágio. Então, eu agradeço muito aí o exemplo. Acho que seria bom, se vocês quiserem se aprofundar no tema, assistam essa playlist sobre a responsabilidade do animal e mandem seus comentários, dúvidas aí, que sempre que puder eu vou gravar um conteúdo especial para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo, porque ele chega ao maior alcance das pessoas e também me motiva, né, a gravar mais conteúdos para vocês, sempre um conteúdo especial, de forma aprofundada, de forma séria, honesta e com muito estudo e muito aprofundamento. Sempre dando o melhor possível para vocês. Tudo bem? Agradeço por estar participando, Luiz Antônio. Um grande abraço. Até a próxima.